eu sou o Tico. Tem um lugar aí nessa pergunta que muito me atravessa, né? Quando eu decidi viver de arte, né? Porque eu fico pensando que é uma decisão muito difícil por si só, né? Mas eu não me vi fazendo outra coisa que não fosse trabalho artístico, né? Eu saí do ensino médio, graças a Deus, eu tive um processo muito bom na escola que eu estava. Um professor de dança afro, o nome dele é Reinaldo Nunes, eu sempre falo dele, sempre vou falar da minha história. Nesse meu processo, eu descobri e me vi, né, nesse lugar de pessoa que dança e pessoa que gosta muito de artes no geral. E aí eu falei para mim, né? Eu quero ser para os outros aquilo que esse professor foi para mim. Então eu saí do ensino médio sabendo que eu queria fazer arte. Eu sei que meu professor ele era formado em artes cênicas. Então eu fui lá e fiz artes cênicas. Na verdade, eu fiz teatro, né? Que também era a habilitação dele. Esse meu processo de vida, né? Eu lembro lá quando eu estava com os 18 anos e minha mãe me pergunta: mas, filho, você vai viver do quê? Essa fala é bem importante porque é aquele lugar. Caramba, vou viver fazendo arte para uma pessoa que é preta e é periférica, é pensar, mas filho, você vai viver do quê, né? Como é que você vai viver com isso? Isso não dá dinheiro, né? Porque a gente é criado para entender que esse não é um lugar que nos pertence. Aí eu falei para ela, mãe, não sei. De verdade, não sei do que eu vou viver, mas eu quero ser feliz. Então, eu me coloco nesse lugar de tentar ser feliz é uma necessidade, né? E sim, todos os fatores, porque se a gente não é feliz, se a gente não faz nada com amor, com vontade, com desejo, a gente não consegue nada. Isso em qualquer carreira. Bell Hooks fala isso também, né? Nos livros dela, ela me traz essa fala de que é importante que a gente faça com amor as coisas. Então, isso para mim é uma necessidade. Vou fazer com amor. O restante é consequência, mas pensar em consequência quando se é uma pessoa preta e periférica, a gente é barrado por muitos fatores, né? Tem muita coisa que vai nos limitando nesse processo enquanto fazer artístico. Foi aí a minha escolha, né, de vida, que aí passa a ser uma resistência e reexistir neste processo todo de vida. A cena atual da dança, eu acho que ela vem passando por várias transformações de alguns estereótipos que existiam, né? Acerca de corpos perfeitos, temas muito específicos do que era as danças, né? Hoje eu vejo que vem mudando e essa mudança vem dando visão a estes corpos que sempre existiram, sempre resistiram, existiram, mas nunca foram tratados com dignidade. Então, acho que a gente tem tentado, nesses novos processos, ter o um mínimo de dignidade enquanto corpa ou corpo que dança. A cena da dança hoje vem mudando para novos processos, ou se abrindo para novos processos, né? Quer dizer, eu não sei nem se são tão novos, né? Na verdade, fico pensando que talvez não sejam novos e foram invisibilizados por conta de todo o carrego colonial que a dança traz por si só, né? Hoje a gente vem quebrando esses estereótipos. Vem passando por mudança, vai mudar, e acho que tem muito que mudar ainda, está chegando aí em alguns novos caminhos. A identidade de um trabalho, ela pode ser mutável, né? Isso depende muito da pessoa que está fazendo. E como eu me coloco hoje, uma pessoa que está mudando a todo momento também, talvez eu acho que minha identidade enquanto dança também esteja mudando. Eu tenha mudado muita coisa e muita coisa mudou nesse meu fazer em dança, né? Acho que a gente vai amadurecendo e a gente vai entendendo que alguns limites corporais já não existem. A gente vai entendendo que a identidade processual, a gente bebe de muito lugar, mas eu hoje penso que o maior lugar para minha formação enquanto identidade, hoje eu consigo entender que foi e é no axé que minha mãe me ensinava quando mais novo. Então, desde criança, minha mãe me ensinava a dançar axé. Esse processo de dançar axé faz com que meu corpo entenda e se encontre de fato com as danças de matriz africana. Essa é minha vida e essa passa a ser a minha pesquisa enquanto corpo. Eu sei que dentro da minha pesquisa de vida tem esse lugar
danças de matriz africanas e danças afro-brasileiras. Então, para mim, são extremamente importantes. Então, se não fosse minha mãe lá no axé para me dizer, para me colocar para balançar a jaca, para rebolar, para dançar seguro tchan, eu talvez não fosse, não tivesse esse pensamento que eu tenho hoje enquanto que é dança. Hoje, né, eu consigo entender que é dali que surge a minha identidade enquanto dança. Então, minha identidade enquanto dançarino, enquanto bailarino, enquanto intérprete criador e são as danças de matrizes africanas e afro-brasileiras. Eu posso citar várias. Como eu disse, meu primeiro professor de dança afro foi o Reinaldo Nunes, mas aí dentro desse meu processo foram vários os que passaram. Eu passei por o Enoque Santos, que também são pessoas que me fazem pensar e movimentar o meu corpo. A Yaskara Manzini, o Luiz Anastácio, a Luciane Ramos, Lucimeire, o Val. Então, são pessoas que me inspiram hoje nesse lugar do que é a dança e que são pessoas que pesquisam e pessoas que bebem das fontes dessas danças. Mas não só eles, também tem Rafaela, tem Beatriz, tem Joyce, tem Ingrid, tem Amanda, tem Thiago, que tudo isso me atravessa e que também me faz formar essa identidade que eu sou hoje. Ele nasce de algumas necessidades minhas. Senti algumas necessidades. Eu fazia parte de um outro coletivo no qual eu me sentia embranquecido para algumas questões. E nesse meu embranquecido, não entendido, não compreendido, vários rolês que hoje eu consigo perceber ali dentro que não me faziam tão bem. E aí, nesse meu processo de vida, né, de entendimento, eu sou formado em teatro, consigo fazer várias coisas da ponte para lá, né? Tem esse lugar da ponte para cá e da ponte para lá, e penso, quando que de fato eu consigo trazer de volta para os meus aquilo que eu aprendi. Se dentro da minha primeira fala, enquanto formação eu quero ser o que aquele professor foi para mim, então eu precisava retornar ao meu encontro, a minha comunidade, a minha favela, a minha periferia. A partir desse lugar, nasceu o coletivo Araijo. Fica Ará, que é corpo, e Jo, que é dança. Então a gente hoje traduz corpo que dança, corpo em dança, enfim, a gente fica sempre nesse trânsito pensando esse nascimento por conta desse retorno, desse voltar e pegar, que aí eu já trago o Sankofa também, né, que é o pássaro é uma adinkra, né, que é o pássaro com a cabeça voltada para trás, mas o corpo para frente, que vai me dizer assim, ó, volte e pegue quando for necessário. Surgiu essa necessidade de voltar e fazer dentro desse meu espaço, dentro da Brasilândia, essa construção cênica, eu fico pensando a necessidade veio primeiro e fez com que a gente pensasse, vamos então reocupar este espaço. E aí foi assim que surgiu o coletivo e que a gente vem pensando muito nesses corpos pretos. A nossa base é pensar, eu penso nas várias manifestações afro-brasileiras, tem um caminho ali que é uma linha que passa por várias das coisas. E aí eu posso citar o terreiro. Vamos pensar no terreiro. Em que momento, quando eu penso no terreiro, ele passa a ser só religioso? Ou quando ele deixa de ser religioso, né? Se eu estou no terreiro, eu estou vendo... Acontece várias coisas ali dentro de um terreiro, né? O terreiro, para mim, ele é um lugar maravilhoso de se pensar as várias funções e várias questões, né? Isso estou cá eu teorizando a ideia de um terreiro que não sei nem se tenho cacife para fazer isso, mas estou aqui, vou fazer. Já que estou aqui, vou fazer, né? Nesse processo de quando que dentro do terreiro a dança deixa de ser dança, que passa a ser teatro, que passa a ser ritual, que passa a ser religião, que passa a ser vida. Essas coisas estão todas ali e elas acontecem. Porque querendo ou não, existe uma cena, existe um roteiro, existe um caminho a se pensar dentro do que é o terreiro, aqueles que de fora, né, que estão de fora, que chegam a adentrar esse espaço e, ao mesmo tempo, as coisas ali acontecem. Eu vejo dança, eu vejo teatro,
eu vejo música, e eu vejo que essa música conversa com esse corpo, que eu vejo que esse corpo que dança também é o corpo que faz movimentar o cara que está tocando no atabaque, e também está dançando, ou não sei, porque a gente volta, o que é dança, né? E aí a gente pensa que a pessoa que está comandando todo esse processo também está tá dançando. Então é muito louco de quando que isso deixou, ou quando que isso deixa de ser dança? Que eu trago esse lugar de como a gente consegue unir essas coisas, sabe? De fato. Acho que essa é a grande pesquisa do coletivo. O coletivo, acho que a maior pesquisa dele tem sido justamente essa, de se colocar nesses vários lugares e estar em vários lugares, até porque a gente vive um corpo que é uma encruzilhada de várias as questões e vários os lugares que nos atravessam. Então eu não sou um polo único. Então o meu polo tem um polo da Ingrid, tem um polo da Sheila, tem um polo do Tiago, tem um polo da Una, que um polo da Amanda, que formam o que é o coletivo. E cada um aqui, dentro dessas áreas, a gente é atravessado a todo momento por todas essas linguagens. Então, o coletivo a gente acaba abarcando todos e todes e todas, em todas as linguagens possíveis, porque a gente acredita que todas elas a gente consegue conversar. Dentro do que é isso, a gente tem visto e buscado pensar num corpo orilístico, que eu gosto muito dessa palavra, que a gente coloca o Ori como o nosso centro. Então, o Ori passa a ser a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir enquanto mundo, enquanto existência, enquanto resistência, enquanto colocação para as outras pessoas. Então, nossa fala, nosso fazer, nossos ideais partem do nosso Ori, de tudo que ele pode nos trazer, com a ideia do que é o holístico, né? Que é aquela abarcar várias coisas, deixar mais juntinho as coisas. Então, a ideia do orilístico é justamente isso. Então, tudo isso que o Ori pode nos propor de criar, para a gente criar e levar para a cena. Aí, quando eu trago para o cenário atual, que foi bem dolorido, não vou mentir, não foi dolorido, pensar a construção artística nesse processo, porque a gente depende dos outros também, né? A gente se nutre enquanto coletivo. E aí, nutrir-se sozinho é mais difícil. E aí, mas a gente tem pensado nesse lugar de nutrir-se mesmo à distância, né? E se curar de algumas coisas que a gente vem tendo, né? Não que a gente está aqui pensando na arte como na dança e na arte como um processo terapêutico. É também, mas não é o nosso caso, porque não é o que ninguém lá é especializado nisso. Precisa também ser especialista, senão a gente vai desvalorizar aquele lugar do fazer o chá, que é importante, que faz com que a gente se cure também. O porquê que eu estou falando desses valorizar, né? A gente entendeu dentro do coletivo, depois da nossa primeira criação cênica, que o nome é Filhos da Rua, a gente abriu algumas feridas. E quando a gente abre ferida e expõe essas feridas e coloca elas e vomita para o mundo essas várias feridas, a gente começa aí um processo de cura também, né? Porque quando eu exponho, eu deixo aberto e tá ali. Agora eu sei que eu preciso cuidar dessas feridas. Então a gente começou a pensar como que a gente cuida dessas feridas. Como é que eu cicatrizo essas bolhas, essas aberturas, essas fendas que a gente tem no corpo? Como é que eu cicatrizo isso? E aí nasceu e vem nascendo, né? Porque é um trabalho que está aí numa constante mesmo, o descarrego. Descarrego vem desse lugar de tentar curar essas feridas que a gente abriu no primeiro espetáculo. Então, beleza, a gente tá ali, mano, abriu tudo, tá tudo aqui, tudo exposto, para todo mundo ver. E agora a gente consegue cuidar. E aí a gente tem se cuidado. O que calhou muito bem nesse processo, calhou muito bem, eu estou sendo bem perverso, talvez, nessa fala,
pensando em pandemia, vários fatores nos atravessam também, a gente começou a olhar no lugar da cura. Então tá, estar sozinho nesse momento, como é que a gente pode se curar? Como é que a gente pode se cuidar? Como é que a gente pode pensar nesses outros saberes para que a gente mantenha-se vivo? Lembrando que, enquanto corpo preto, periférico e viado, momento nenhum a gente parou enquanto pandemia. Esse é um outro lugar que é muito louco de se pensar, né? Porque a gente não parou. O corpo preto parou em algum momento dentro da pandemia? Eu tenho minhas dúvidas. Eu moro na Brasilândia. Brasilândia foi um dos lugares com maior índice de contaminação. A gente aqui não parou. Porque a gente vai sair da periferia para ir para o centro. E a todo momento a gente precisa. Porque esse é o nosso trabalho. Então a gente começa. Então a gente não para. A gente alimenta os outros. E a gente não se alimenta. Então a gente parou o coletivo. Por um tempo a gente ainda demorou para voltar a fazer as coisas, mas quando voltamos nesse nosso processo, a gente conseguiu criar vídeos nos quais a gente se sentia ou vem sentindo curando-se, tanto dessas feridas quanto dessa nova ferida, porque isso também interferiu no nosso processo criativo, né? Então a gente passa a criar, a gente passa a filmar, a gente passa a editar vídeos para que a gente consiga ocupar a rede. Como fazer chegar a estas pessoas um trabalho que ele é online? Ponto. Como fazer isso, né? Como fazer chegar um trabalho de um coletivo que está crescendo, que está aí na caminhada mesmo, para chegar a algumas pessoas para além da bolha da dança? Porque, graças a deusa também, a gente conseguiu aí, nesse processo da pandemia, alguns editais que foram abrindo de emergência e a gente foi mandando e a gente conseguiu se manter com o mínimo possível, se mantendo nesse processo. Como fazer? E aí, quando a gente se mantém nisso, a gente vicia-se também a uma certa bolha. A gente passa a ser olhado, mas a gente fica ali dentro de uma bolha, dentro de um processo que é daquelas pessoas. Então a gente acaba sempre atingindo as mesmas pessoas, os mesmos caminhos. Como furar isso e levar para aquela pessoa que não tem esse contato com a dança, que não tem este contato com o teatro, com a arte no geral. E essa é a nossa maior angústia, também enquanto coletivo. Como furar? Como sair destes lugares? Como quebrar essas barreiras? Para que a gente chegue a outras pessoas, para que as pessoas também nos conheçam enquanto grupo. Consiga ter o mínimo de visibilidade para que as pessoas olhem e falem: nossa, tem aquele coletivo lá, é aquele da Brasilândia que trabalha com dança contemporânea, dança brasileira, dança afro-contemporânea, dança, enfim, mas que trabalha. Sim, existe aí valorização por algumas pessoas, por alguns estilos de dança, que aqui a gente pode colocar assim, nesse lugar do estilo, né? Acho meio bizarro, mas enfim. Mas para alguns segmentos de dança. Então, existe aí valorização tanto de corpo quanto também de estética, né? Se a gente for pensar na estética, quando eu penso eu, um corpo preto, periférico e viado, dançando, talvez não seja aquilo que os grandes estilos em dança vão pensar e vão esperar desse corpo, que vão esperar desse coletivo, que vão esperar desse fazer artístico, sabe? Então existe sim. E aí, isso sobre a valorização da dança no Brasil, para mim é uma grande descoberta. Eu acho que em todos os segmentos artísticos a gente tem uma pouca valorização, mas ao mesmo tempo fico. E aí é pensando mesmo, porque eu estou num processo de pensar sobre isso. Que estar ou ser artista brasileiro é estar em existência, resistência, em
Estar em movimento sempre. Então, ao mesmo tempo que a gente não é valorizado, a gente não deixa de existir. Então, eu acho que não existe a valorização, mas existem pessoas fazendo para que isso aconteça. Para mim, enquanto pessoa, enquanto coletivo, quando eu penso em valorização da dança, é pensar o quão e como a gente valoriza a dança também, enquanto pessoa, sabe? Eu valorizo porque entendo esse processo como muito importante. E também entendo outras pessoas que fazem isso e também consigo estar ou tento acompanhar essas pessoas, sabe? E aí eu queria muito pensar nesse lugar da valorização, não processo de financeiro somente, sabe? Porque não é o financeiro que nos move. Nos move também. E é necessário, porque eu não estou aqui falando que a gente não precisa de dinheiro, não. Muito pelo contrário, a gente precisa de dinheiro, sim. A gente precisa de dinheiro, sim, para que a gente sobreviva, a gente precisa de dinheiro para que a gente faça, a gente precisa de dinheiro para. Gente, a gente vive num mundo capitalista. Uai, sem dinheiro a gente não consegue fazer nada. Até mesmo para existir nas redes sociais, a gente precisa de dinheiro para colocar crédito, para pensar, para que alguém consiga montar uma arte legal, para que a gente consiga fazer, para que a gente consiga ganhar. Enfim, se eu não tenho isso, como é que eu vou ser valorizado? Por esse meio e por outros meios. Então, eu acredito nessa valorização, nesse lugar do micro para o macro, sabe? Então, de como a gente consegue se valorizar aqui nesse meu território, para que eu consiga, assim, atingir outros lugares. Desiste não, que não é fácil, não é fácil, não vai ser fácil, mas tenta, vai tentando. E se não desistir, e se pensar em desistir, pense em resistir, sabe? Porque a resistência é uma. Não vou falar que é uma dádiva, senão eu vou estar romantizando o rolê todo que a gente passou aí pela vida toda. Mas é um caminho que a gente pode conseguir, sabe? É, mas a gente não consegue sozinho. Eu acho que a gente consegue com outras e outros. Então, de se apoiar, sabe? Vamos se apoiar. E estamos aqui para isso também, né? Eu me coloco à disposição para tentar apoiar. Se precisar trocar ideia, estou por aqui também. Porque é esse o processo. Então, vamos se apoiando, vamos se achegando, vamos se aquilombando para que a gente consiga não desistir e não parar.